Boa noite, meus queridos irmãos, meus caros visitantes. Me chamo Fábio, do canal Caminhando em Verdade. Estamos hoje para mais um vídeo, a qual nós vamos aí tratar de um assunto bem polêmico, para alguns, para outros nem tanto. Hoje eu quero tratar sobre o assunto sobre bispo, presbítero e pastor, que aliás, dá no mesmo, só muda aí as palavras. E eu quero começar a ler alguns textos na escritura. Como esse canal aqui de fato trata bastante o assunto na escritura sagrada, eu não poderia deixar de ler algumas passagens para que nós possamos realmente estar pautado sobre a palavra verdadeira do Senhor. Então, em um mundo onde qualquer um pode ser pastor, em um tempo onde a cada dia pastores se compram na esquina ou tiram certificados para estar sendo doutores ou até mesmo presbíteros ou diáconos ou pastores ou apóstolos. Então eu vim aqui trazer nesse canal, à luz das escrituras, o que realmente está escrito. Veja bem, antes de continuar, eu quero deixar bem claro que nós, que cremos em Cristo Jesus, também cremos em dom de presbítero, ou pastor, ou ancião, o bispo. Nós cremos no dom. O que nós somos contra, no caso, a minha opinião aqui, a opinião do Fábio, baseado na escritura, é que eu sou contra referente ao mau uso dessa palavra, pastor, e também como esse dom, ou essa função, é atribuída a homens que de fato não foram chamados pelo verdadeiro e único pastor, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, diante disso, meus irmãos, caros visitantes, antes de começar a leitura, eu convido vocês a estar dando like, compartilhando esse vídeo, se achar relevância, se achar interessante, se gostar, dá o like, compartilhe esse vídeo e se inscreva nesse canal para que possa crescer e o YouTube assim poder divulgar ainda mais esse canal da verdade, para que as pessoas possam entender como que funciona a diferença do sistema de dons dos homens, das denominações, e o sistema das escrituras sagradas. Então, vamos para o texto, para que nós possamos ver de fato como que está escrito e como eles agem hoje em dia. Então, conforme eu vou lendo, vou aí estar passando as informações conforme eu entendo e conforme está escrito. Antes de tudo, eu quero ler um texto que se encontra na primeira carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, já começa aqui especificando de quem ele recebeu essa ordem, Então aqui ele fala, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Ele endereça a carta a Timóteo. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo nosso Senhor. Verso 3. Se eu te recomendei permanecer em Éfeso, quando estava de viagem para Macedônia, foi para ademoestares alguns
a não ensinarem outra doutrina. Meus irmãos, meus queridos visitantes, já começa por aqui. Tudo já começa por aqui. A não ensinar outra doutrina. Muitos do outro lado devem estar pensando, mas quem disse que nós não ensinamos a doutrina do Senhor? E eu pergunto, será que ensina? Será que de fato todos estão ensinando a sã doutrina do nosso Deus? Vamos continuar. Verso 4. Nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, as quais favorecem mais as discussões do que o desígnio de Deus, né? Ou a edificação para Deus, que se realiza na fé. A finalidade dessa admoestação é o amor, que procede de coração puro e de boa consciência, de fé sem hipocrisia, desviando-se alguns desta linha, ou seja, dessa linha de raciocínio, perderam-se em palavreados frívolos. O significado disso é palavras infrutíferas, pretendendo passar por doutores da lei, quando não sabem nem o que dizem e nem o que afirmam tão fortemente. Muito bem. Veja bem no verso 8 o que ele continua. Sabemos com efeito que a lei é boa, conquanto seja usada segundo as regras, sabendo que ela não é destinada ao justo, mas aos iníquos, rebeldes, ímpios, pecadores, sacrílegos e profanadores, parricidas, matricidas, homicidas, impudiços, pederastas, mercadores de escravos, mentirosos, perjuros, e para tudo o que se oponha à sã doutrina. De novo repetindo, segundo o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado. Agora vocês podem estar pensando, mas o que isso aqui tem a ver com dom de pastor, bispo, presbíteros, né? Calma, nós vamos chegar lá. Eu quis primeiramente mostrar que uma boa parte do que nós vamos ler ainda foi divinamente inspirado pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo e passado para Timóteo, Tito, entre outros. E que esse Paulo, que muitos desprezam e outros idolatram hoje em dia, foi de fato, né, ordenado por nosso Deus e depois em Cristo Jesus separado. Agora, eu queria demonstrar também um texto em João, Evangelho de João, né, que é o primeiro texto que nós vamos ler. Evangelho de João, capítulo 10. Capítulo 10. Todo mundo conhece esse texto, praticamente. João 10, 14 diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Jesus diz: Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Eu queria aqui, meus irmãos e caros visitantes, deixar claro de que, mais uma vez vou repetir, eu acredito em dom de pastor. Eu acredito em dom de presbíteros, no plural, principalmente organizado em uma congregação. Eu acredito. O problema aqui é estar fazendo pastores ao bel prazer de homens, fazendo pastores que não estão qualificados para a obra perfeita do Evangelho. A grande maioria que se faz vídeo no canal ou se auto-intitula pastores ou foram de alguma forma ordenados pelas suas denominações. Só que eu gostaria de ler a condição para que essas pessoas possam ser presbítero, bispo, pastor, ancião, que dá no mesmo, para que vocês mesmos possam ver do outro lado e julgar as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo através dos apóstolos, como de fato é o dom e como que deve ser o critério para ser atendido nesse dom. Vamos ler aí então a segunda parte, que encontra em 1ª carta a Timóteo, capítulo 3, verso 1. Vamos lá?
Olha o que diz aqui em primeira carta a Timóteo, o epístola, capítulo 3, verso 1 até o 7. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Fiel esta palavra, se alguém aspira ou deseja, que é a mesma coisa, ao episcopado, boa obra deseja. É preciso, porém, que o episcopo seja irrepreensível, esposa de uma única mulher, sóbrio, cheio de bom senso, simples no vestir. Eu estou rindo aqui, depois eu vou explicar. Hospitaleiro, competente no ensino, nem dado ao vinho, nem briguento, mas indulgente, pacífico, desinteresseiro, que ele saiba governar bem a sua própria casa, mantendo os filhos na submissão com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar bem a sua própria casa, como cuidará da congregação de Deus ou igreja de Deus? Que não seja recém-convertidos, a fim de que não se ensoberbeça ou se orgulha demais e venha cair na mesma condenação ou na condenação que cabe ao diabo, né? Algumas versões bíblicas dizem na mesma condenação para da margem lá que o diabo caiu do céu. Aí já é outro ponto que nós vamos tratar um dia. Mas aqui a palavra correta é: a fim de que não se orgulhe, incorra na condenação que cabe ao diabo. Ou seja, quem está destinado ao inferno de fato é o diabo. Os homens ainda têm aí a sua chance enquanto vida, né, de se arrepender e entregar suas vidas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, verso 7. Além disso, é preciso que os de fora lhe deem bom testemunho, para não cair no descrédito e nos laços do diabo. Vamos dar uma paradinha aqui para explicar por que eu dei aquele sorriso. Olha que interessante. Fiel a essa palavra, que se alguém deseja ao episcopado, a função de episcopo, né? Vamos para a letra J, o que significa episcopo? Aqui na própria Bíblia, né, do sistema das denominações, da Assembleia de Deus, né? Aqui tem um pouquinho da católica, entre outros aí que compilaram essa Bíblia aqui. Eu estou lendo na versão a Bíblia de Jerusalém, também tem Bíblia judaica completa, NVI, não há problema nenhum. Vocês podem ler em qualquer versão, que é exatamente isso, que vai ser, talvez não dito com a mesma palavra, mas a ideia ou o significado da palavra será o mesmo. Olha no J o que diz: bispo e presbítero ou presbíteros, né? É o significado de episcopo. Então, só aí vocês vão observando que a diferença de palavras ou de nomes, né, de funções, quem hoje fazem são os homens. Então, pastores está nesse nível, um bispo está nesse e um apóstolo está superior. Essa é a ideia, né, que eles têm. Pelo menos uma boa parte, uma grande maioria, né, do sistema vê dessa forma. A parte que eu dei risada, meus irmãos e caros visitantes, é a parte que diz, a partir do verso 2, lá no finalzinho do 2, diz assim: simples no vestir. Aí eu costumo brincar, quando a gente se congrega aqui juntos aos domingos, ou aos sábados, tanto faz. Olha, os caras estão com o microfone dando aquela entrevista ao diabo, e o anel caríssimo aqui. Nada contra quem usa anel. Pode usar, não há problema. Mas o anel caríssimo, ternos caríssimos, e às vezes, ao invés de dar o exemplo, como eles dizem que o pastor, o que está na frente tem que estar bem vestido, tem que ser rico, para que os outros também almejem aquilo, não é isso que está escrito na Escritura Sagrada. É isso que eu acho incrível. Uma coisa é o que eles passam, uma coisa é o que está escrito. Por isso que esse canal chama Caminhando em Verdade. Vai ser chato, vai ser longo o vídeo? Talvez sim. Mas para quem tem interesse real de saber a verdade da Escritura, continue assistindo.
Não há problema nenhum quem não gostar de assistir vídeos longos, né? Ou não ter tempo, às vezes, eu entendo muito bem. Mas quem tem compromisso com a verdade, se continuar, com certeza, não vai deixar de ver que, de fato, o que é posto ou postado nesse canal aqui, de fato, é relevante às escrituras e não ao meu pensamento. Então aqui, além de simplesmente vestir hospitaleiro competente ao ensino, que saiba ensinar, muitos dos pastores não sabem nem o que dizem, e é um fato. Aprenderam errado, continuam ensinando errado. Nem dado ao vinho, nem briguento, né, pacífico, desinteresseiro. Será que existe desinteresse nesses homens? Que saiba governar bem a sua própria casa, que os seus filhos e suas filhas não estão no funk, não estão desviados, como eles gostam de chamar, né? O pai é pastor, mas a filha está nada contra a vestimenta de que quem gosta de vestir do jeito que eu vou falar aqui. Eu estou falando para servos e servas que querem agradar o seu senhor. Pessoas que estão minissaias na igreja, meninos que estão pegando todas e diz que é filho de pastor, entre outras coisas que acontecem aí, que se eu fosse citar daria mais um vídeo. E aqui também eu separei um ponto aqui que diz que não seja neófito ou novo convertido, depende da versão. Ou seja, por quê? Porque quando é novo, tem ali a possibilidade de ter mais orgulho e não venha ocorrer ou cair, né, na condenação que cabe o diabo. Verso 8 em diante, continuando aí. Os diáconos igualmente devem ser respeitáveis, lembrando que os diáconos, segundo Atos 6, é os que servem à mesa. E mesmo os que servem à mesa, ou os que servem na congregação, não somente à mesa, mas em todo sentido, mesmo os que servem, olha o grau, né, de critério que é usado na Escritura. Os diáconos igualmente devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não inclinada ao vinho, sem cobiçar lucros vergonhosos, conservando o mistério da fé, com consciência limpa. Também estes sejam primeiramente experimentados, e em seguida, se forem repreensíveis, sejam admitidos na função de diáconos. Se forem irrepreensíveis, pensa que é brincadeira? Também as mulheres devem ser respeitáveis, não maldizentes, sóbrias, fiéis em todas as coisas. Que os diáconos sejam esposos de uma única mulher, governando bem os seus filhos e a sua própria casa, pois aquele que exerce bem o diaconato conquista para si mesmo posto de honra, bem como muita intrepidez fundada na fé em Cristo Jesus. Muito bem, vamos para o terceiro ponto. Hoje, talvez alguém ainda não está entendendo onde eu quero chegar, mas aos poucos nós vamos desenrolando o carretel. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, 25. Para quem acha que a palavra episcopo não significa bispo ou presbítero, vamos ver o que diz aqui o apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 25, diz assim: no final, né, quando ele fala de Jesus Cristo, que levou os nossos pecados, né, por suas feridas fosse curado. Aí no 25, ele diz: pois estáveis desgarrado como ovelhas, mas agora retornaste ao pastor, aqui nessa escritura está, e guarda de vossas almas. Mas o significado é: retornaste ao pastor e bispo de vossas almas, ou supervisores, ou supervisor de vossas almas. Aqui está no singular porque está falando de Cristo. Mas o que eu estou tentando te demonstrar aqui para os ouvintes é que a palavra pastor, bispo e presbítero é a mesma coisa. E as pessoas tendem a estar diferenciando para estar
fazendo aí a diferença entre eles, para um dizer que manda mais do que outro, ou que é mais importância do que outro, né? Então, vendo essa parte aqui, nós vamos para o quarto ponto. E o quarto ponto se encontra em Atos capítulo 20 ao 28. Atos capítulo 20, versículo 28, diz assim, até o 31. Diz assim: estais atento a vós mesmo e todo o rebanho, nele o Espírito Santo vos constituiu guardiães. Guardiães aqui significa bispos, né? Vocês podem ter certeza disso, podem ler outras versões, vocês vão saber. Agora, olha a continuação do texto. Para apacentar a igreja de Deus. Guardiães, apacentando, trocando a palavra guardiães, é bispo, pastor ou presbíteros. E por que às vezes ela está no singular e às vezes ela está no plural? Singular sempre quando está falando de um presbítero específico ou do único pastor que é Cristo. Mas quando está a um nível de congregação, nunca pode haver um único pastor e nunca pode haver um único presbítero ou bispo. Sempre é no plural, cuidando da igreja do Senhor. Presbíteros, bispos, pastores ou anciãos. Esse seria o correto. Não pode apenas um único homem se autodenominar pastor ou ser ordenado pastor por um outro grupo de homens e dizer que ele coordena uma igreja, 2, 3, 4, 10, 100 igrejas, como acontecem por aí. Bispos, apóstolos, coordenando diversas igrejas, né? Sendo o superior acima de toda a igreja do Senhor. Lógico, se fosse a igreja de Cristo, não aconteceria isso. Mas como eles são pastores das próprias igrejas deles, ou seja, das instituições, denominações, então, ao meu ver, não há problema nenhum, né? Alguns vão aí, com certeza, criticar o que eu estou falando, mas é só aguçar um pouquinho o entendimento e verá que esses homens, eles estão fazendo pastores para si mesmo, pastores para o alto ego. Vamos continuar. Veja bem o que diz ainda no versículo 28. Vou ler novamente. Atentai a vós mesmos e a todo o rebanho, nele o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio Filho. 29. Bem sei que depois da minha partida, introduzir-se-ão entre vós ali a congregação, lobos vorazes que não pouparão rebanho. Mesmo do meio de vós surgirão alguns falando coisas pervertidas para arrastarem atrás de si os discípulos. Vigiai, portanto, lembrados de que durante 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Admoestar o quê? Para ter cuidado com os lobos. Meus irmãos, às vezes está chato aqui, está cansativo ouvir esse vídeo. Mas eu vou te falar uma coisa, tá demais por aí, não está brincadeira. As pessoas não estão vendo, né, o erro dentro das denominações, dentro das supostas igrejas chamadas de Deus. Está um horror, na verdade está uma bagunça. Qualquer um pode ser pastor, um só dominando tudo. Como sempre eu lanço um desafio em todos os vídeos que eu faço, eu lanço mais um desafio aqui para quem quiser me mostrar na nova aliança após a cruz de Cristo uma congregação pastoreada por um único homem. Eu gostaria de saber, porque até o apóstolo Paulo poderia bater no peito falando é o meu evangelho, como de fato ele diz na escritura. Ele usa Timóteo, ele usa Tito para constituir presbíteros no plural. Então, uma igreja local deveria ter
2, 3, 4, 10, 15 homens à frente, 15 mulheres ali auxiliando, né, e os homens auxiliando. Todo o corpo, todo mundo coeso, ligado, trabalhando para crescimento, para a habitação do Senhor no Espírito. Né? Cada um fazendo a sua parte, tornando ali uma perfeita habitação do Senhor nosso Deus em Espírito. Vamos ao quinto ponto. Mais uma listinha, e essa aqui é a que eu mais gosto. Tito capítulo 1, verso 1 em diante. Vamos lá? Tito capítulo 1, verso 1 em diante. Já que é de qualquer forma que tem que ser presbítero, pastor, bispo ou episcopo, vamos ver se é de qualquer jeito? Vamos lá. Tito capítulo 1, verso 1 diz assim: Paulo, servo de Deus, detalhe, a palavra que está servo, mas no original é escravo. E depois eu vou trazer isso aí, mas em outros vídeos. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos da fé e ao conhecimento da verdade, conforme a piedade, na esperança da vida eterna, prometida antes dos tempos eternos, pelo Deus que não mente, e que no tempo próprio manifestou a sua palavra por meio da proclamação de que fui encarregado por ordem de Deus, vou até grifar. Novamente, Paulo deixando aqui claro que ele trouxe por ordem de Deus, nosso Salvador. Aí ele endereça a carta, verso 4. A Tito, meu verdadeiro filho na fé, ou seja, gerado, né, nesse evangelho. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo, nosso Salvador. Verso 5. Olha só o que ele diz para Tito. Eu te deixei em Creta para cuidares da organização, e ao mesmo tempo para que constituas, olha só, para que constituas presbíteros, no plural. Pode observar aí na escritura de vocês. Em cada cidade, cada qual devendo ser como te prescrevi, não conforme a sua congregação ou denominação põe, não conforme os seus dogmas aí do outro lado põe. Você, eu estou falando com o que sabe tudo aí do outro lado que está me julgando. Exatamente. Não é com os irmãos que querem aprender, não é com os irmãos sinceros que eu estou falando. É com esses que mal conseguem ouvir esse vídeo e jamais pensam em criticar do que observar o que está escrito. Olha o que Paulo falou, conforme eu te prescrevi. O que ele prescreveu? O homem irrepreensível, esposo de uma única mulher, cujos filhos tenham fé e não possam ser acusados de dissolução nem insubordinação, porque é preciso que, sendo econômico significa governante, administrador, supervisor, verso 7, porque é preciso que, sendo governante das coisas de Deus, ou administrador das coisas de Deus, o episcopo seja irrepreensível, não presunçoso, não irascível, que ira fácil, nem beberrão ou violento, nem ávido de lucro desonesto. Essa palavra desonesta aqui é terrível, hein? Mas seja hospitaleiro, bondoso, ponderado, justo, piedoso, disciplinado, de tal modo fiel na exposição da palavra, que seja capaz de ensinar a sã doutrina, novamente falando sobre a sã e única doutrina, como também de refutar os que contradizem. Você vai ver um monte de homens bons e fiéis, de fato, nas igrejinhas hoje das denominações, que são pastores ordenados pelo sistema, mas que não tem entendimento nenhum da palavra de Deus. Não tem entendimento das escrituras do Senhor. Não tem entendimento, assim como está em Oséias e também como está em Romanos 10, que Paulo fala, olha, os judeus, os meus irmãos, Romanos 10, do 1 até o 5, mais ou menos, os meus irmãos até têm zelo pela lei, pela Torá, pela palavra, mas é um zelo sem entendimento. Não tem a graça. Estão ainda com a venda nos olhos, porque até hoje, quando leem Moisés,
a venda permanece, não sabendo que só é retirado o véu em Cristo, né? Ou com conhecimento da liberdade do Espírito Santo. Entre outros pontos, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, literalmente. Olha só agora, o verso 10 continua a instrução de Paulo a Tito. Contudo, ou com efeito, há muitos insubmissos, verbosos, enganadores, especialmente no partido da circuncisão, os judeus, né? Aos quais é preciso calar, pois pervertem famílias inteiras e com objetivo de lucro ilícito ou lucro desonesto. Será que acontece isso hoje nas igrejas? Será que acontece homens que estão tendo lucro desonesto? Deixa para vocês responder do outro lado aí. E ensina o que não tem direito de ensinar. Olha só, verso 12. Um dos seus próprios profetas disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, comilões, vadios. Esse testemunho é verdadeiro, Paulo diz. Repreende-os, portanto, severamente, para que sejam sãos na fé. Vai repreender um pastor hoje, desses aí mesmo, que são, né, dessa mesma forma que está escrito aqui. Se não te chamarem a polícia ou não te botar sobre pontapés e chute da congregação, o que pode acontecer? Nem sei o que pode acontecer, né? É só abrir um vídeo do YouTube aí e ver pessoas sendo chutadas literalmente, né? Quando dizem: não toque no ungido do Senhor. Ungido pelo Senhor, pelo Espírito, separado por dom, ou estão ungidos por homens, né? Essa é uma outra pergunta que eu não vou responder. Vocês respondam aí. Verso 14. E não fiquem dando ouvido à fábula judaica ou mandamentos de homens desviados da verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Interessante isso aqui, né? Tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirma conhecer a Deus, mas negam com os seus atos, pois são abomináveis, desobedientes e incapazes para qualquer boa obra. Lembra o que diz? A palavra é apta para ensinar, para refutar, para preparar o varão para toda boa obra, o perfeito varão para uma boa obra, né? Não é o que diz a palavra em Timóteo, não lembro agora, se é Timóteo 3, 16, 17, eu acho que é isso. Então esses homens desobedientes são incapazes para que faça qualquer boa obra. Uma obra, isso aí já é nato do homem, né? Já como que eu posso ligar? Dizer, é ligado ao homem, inerente ao homem, né? Para os mais cultos aí, inerente. Para como eu falo, para o popular, né? Nossos irmãos populares, como assim eu sou, é ligado, né? Já é ligado, né? A própria pessoa. Então, o mal já é ligado, é inerente à natureza humana. Mas para fazer a boa obra, é preciso estar pelo Espírito Santo de Deus, meus queridos. Então, para estar sendo chamado, ou para dizer, eu tenho um dom de pastor, né? Ou eu sou pastor, primeiro, não é bom que diga que tem um único pastor, porque o único pastor é Cristo. Segundo, deve ter pastores, né? Governando ali a igreja do Senhor. E por que eu estou falando isso? Porque, mais uma vez, eu vou dizer, eu acredito em dom. O que será dom de pastor? Auxiliar, ajudar, ser o modelo do rebanho. Mas não é só você controlando todo o rebanho. É muitos outros irmãos à frente, e a própria congregação reconhecerá em você ou em vocês que vocês têm esses dons, e essa função que vocês vão desempenhar pelo Espírito Santo é que vai fazer com que vocês sejam
naturalmente bispo, presbítero ou pastores. Não é uma coisa de eu tenho um título, eu tenho um certificado, eu quero botar na parede lá atrás, ó, o certificado do pastor ou do presbítero Fábio. Não. Até porque eu particularmente acredito que a gente pode até ter um dom, então você vai exercitando esse dom durante a vida, para você chegar aqui, ser irrepreensível, não avarento, né? Todas as qualificações que eu li até agora. Eu diria que você vai estar com uns 60 a 70 anos aí, e a experiência vai estar mais ligada a você, não vai ser jovem para estar no orgulho, vai ter mais experiência em todos os sentidos, como casado, como pai, como avô, né, como homem que pode opinar diante do corpo da congregação. Então isso não é para qualquer um, meus queridos. Não é simplesmente falar eu, pastor, tal. Não. As pessoas às vezes me chamam de pastor, né, dentro da congregação a qual, brincando, né, comigo, às vezes porque é costume de estar vindo do sistema. E eu sempre falo, pastor é Jesus Cristo. Eu até acredito em dono pastor, para ser exercitado naturalmente na igreja, mas não acredito no modelo pastor das denominações que existe por aí, que mais querem depenar as ovelhas do que de fato cuidar. Vamos para o 6º ponto e último, que agora finaliza com chave de ouro esse vídeo. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, verso 1. Olha o que diz a palavra. Vou ler aqui o título que está em capítulo 5. Admoestações aos anciãos, que significa presbítero. Olha a letrinha K aqui. Vamos aqui à Bíblia de estudo. Diz assim: anciãos são os presbíteros, né? Entretanto, Pedro emprega o termo em sua significação etimológica de anciãos em oposição ao termo jovens. Lógico. Por quê? Porque jovem já está dito que pode incorrer, né, em orgulho. O ancião já experimentado, já ali exercitado na boa fé, na caridade, no amor, né, irrepreensível ali pela igreja. Então esse sim pode ser chamado de ancião, bispo, presbítero ou pastor. Mas vamos ver qual é o modelo que o apóstolo Pedro também emprega aqui no texto de primeira carta a Pedro, de Pedro, né? Primeira carta que o apóstolo Pedro escreve, no capítulo 5, verso 1, diz assim: aos presbíteros, ou aos anciãos, aos bispos, dá no mesmo, que estão entre vós. Vê que a palavra novamente está no plural, não é um só cuidando da igreja. Que estão entre vós, exorto eu, que sou ancião. Agora ele fala no singular. Exorto eu, que sou ancião, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, apóstolo, aquele que foi enviado, emissário do próprio Cristo, e participante da glória que há de ser revelada. Verso 2. Apacentai o rebanho de Deus, que vos foi confiado, cuidando dele, não por coação, mas de livre vontade. Como é que coage as ovelhas? Se sair do ministério sem a bênção do pastor, será amaldiçoado. Se não der o dízimo, o devorador estará na sua casa. Se você não congregar nessa igreja e não tomar santa ceia aqui, você está em pecado. Entre outras baboseiras que o sistema está aí despejando, nós já estamos cansados de ouvir. Então, voltando um pouquinho, não como por coação, mas de livre vontade, como Deus o quer, nem por torpe ganância. Será que tem ganância hoje? Não vou responder também. Mas por devoção. Será que estão fazendo, né? Será que estão pastoreando as ovelhas do Senhor? E por que que Fábio, você fala que o sistema, esse ensino, essas doutrinas não é de Jesus? Como é que você fala que tem ovelhas de Jesus lá? Lógico que tem. Em todas as denominações, eu falo em todos os vídeos aqui, que tem sim as que creem em Cristo, né?
Tem sim ovelhas do Senhor lá dentro, né? Sem conhecimento da graça verdadeira, no engano, sendo guiados por guias cegos, né? Mas tem. Então, nem por torpe ganância, mas por devoção. Será que esses presbíteros, ou bispos, ou pastores estão por devoção? Alguns sim, mas aí precisa aprender o certo. Porque mesmo por devoção estão aí ensinando coisas erradas. E depois eu vou fazer um vídeo por que não ensinar a falsa doutrina. Por que devemos sair do lugar que ensina coisas erradas fora da sã doutrina do Senhor. Depois eu vou fazer um vídeo só para isso. Verso 3. Nem como senhores daqueles que vos couberam por sorte. Olha, você não pode ser senhor do seu rebanho. Porque só há um Senhor, só há um só Deus, só há um só pastor, só há uma só fé, só um batismo. Efésios 4. Vamos lá. Antes, como modelos do rebanho. Puxa vida, modelos do rebanho. Como que eu vou ser modelo do rebanho se eu sou o cara que ostento com anel de ouro no dedo, tenho carrão, ganho mais do que os meus irmãos que estão vendendo o café da manhã para pagar o almoço e ainda fazendo feijoada para ajudar a pagar o dízimo da igreja. É difícil ser modelo dessa forma, né? Fazendo dessa forma aí. Como assim quando apareceu o Supremo Pastor, recebereis a coroa imarcessível da glória, ou a coroa que não se murcha, que não perece. Então, para finalizar esse vídeo com chave de ouro, eu vou repetir rapidamente o versículo. Aos anciãos que estão entre vós, exorto, eu que sou ancião, com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participando da glória que há de ser revelada um dia. Apacentai o rebanho de Deus, que foi confiado a vós, cuidando dele, não por coação, mas com livre vontade, como é o que Deus quer, nem por torpe ganância, mas por devoção, nem como senhores daqueles que vos couberam por sorte, mas antes, como modelo desse rebanho. Assim, quando apareceu o Supremo Pastor, o único pastor que deu a vida pelas ovelhas, e não que suga o sangue, recebereis a coroa imarcessível da glória, ou a coroa incorruptível, aquela que ninguém lhe tirará. Amém? Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que podem aí refutar, podem trazer diversos argumentos, não há problema nenhum. Mas o que está escrito, está escrito. Não é à toa que esse canal aqui chama Caminhando em Verdade. Então, se é caminhando em verdade, logo nós estamos aqui para trazer a verdade conforme a Escritura, não conforme a minha ideia. Porque se fosse conforme a minha ideia, meus irmãos, ou caros visitantes, eu estaria aqui falando como muitos falam, né? Mas alguns falam porque já tem um conhecimento da Escritura na cabeça. Será? Será que nós somos realmente conhecedores da Escritura do Senhor? Por isso que nós temos que ler. Na verdade, nós temos que ler dessa forma mesmo, em todos os vídeos. O ideal é que as pessoas lessem a Escritura. Porque este é o problema. As pessoas não leem a Escritura, elas querem dar as suas próprias opiniões e depois dizem que o que a gente posta está em desacordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque querem se sustentarem e trazer exemplos aonde não bate com a Escritura e nenhum texto fica firme diante quando é comparado, texto dentro de contexto, e quando é colocado no seu devido lugar. Aqui não há muito segredo. A gente vê os exemplos dos pastores atuais, de todas as formas, não que eu estou falando que não tem bons homens que tenham dons hoje em dia de pastor dado por Deus, eu creio que tem, e muitos. Eu conheci pessoas na minha vida no passado, pessoas que eu não quero aqui citar o nome, mas até hoje eu vejo que ele tem sim um dom de pastor, pode até não estar exercendo nesse momento da forma que Deus o chamou, por causa do sistema mesmo. O sistema não dá, não dá corda, não dá espaço, infelizmente. Tudo
tudo é sistematizado, e isso é muito difícil para a pessoa que ali está envolvido, né, naquele meio. Mas para quem não estiver com interesse de agradar o seu Senhor Supremo e bispo e vigilante ou cuidador ou supervisor de nossas almas, que é Cristo Jesus, então pode sim observar o que está escrito. Afinal de contas, nós não podemos passar ou ultrapassar a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, fique aí na graça, na misericórdia e na paz do Senhor Jesus. Em Deus Pai é que pedimos aí, né, todas essas bênçãos, no sentido espiritualmente falando, não materialmente falando, e que todos os que não inscreveram no canal, mais uma vez eu peço, se inscreva, se gostou do conteúdo, né? Poderia aqui abordar de uma forma muito mais profissional, mas o meu interesse aqui é expor a Escritura. Outros poderão estar do outro lado aí, falando, puxa vida, precisa de todos esses critérios para ser um pastor? Sim, queridos. Se você, por exemplo, não tiver filho submisso a você, está fora do critério, né, do que Paulo escreveu. Aí alguém fala, mas aquilo era naquela época. É bem assim que eles respondem mesmo. Tudo é para aquela época, hoje pode tudo, não é isso? Então, se inscreva no canal, dê o like se gostou do conteúdo. Se não gostou também, fique à vontade a dar o dislike, porque é um direito seu, né? É por isso que essa plataforma aqui é democrática, como eles dizem. Talvez nem tanto, né? Mas, segundo alguns. Mas que esse conteúdo possa alcançar não somente o seu coração, mas também o seu entendimento, para que te liberte, né, dessas falsas doutrinas que anda por aí no mundo. Amém? Um grande abraço, fica aí na maravilhosa graça do nosso Deus maravilhoso, Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo.